Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver matriz inversa. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Noção intuitiva. Gente, antes de continuar, eu preciso também mostrar para vocês um comparativo entre produto de matrizes e o produto de números, que muitas vezes também são chamados de escalares. O que acontece? Vamos relembrar alguns conceitos que você deve ter aprendido lá pela terceira, quarta série. Vamos lá. Na multiplicação entre números, o 1 é o elemento neutro. Então, por exemplo, se você fizer 15 vezes 1, volta a dar o número original, que é 15. Se você fizer 237 vezes 1, vai dar 237. Não altera o valor. Por isso, nós dizemos que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Pessoal, o inverso de um número é aquele que, quando multiplicado pelo próprio número, dá 1. Então, por exemplo, 5 e 1/5 são números 1 inverso em relação ao outro. Por quê? Porque se a gente pega o 5, multiplica por 1/5, dá 1. Beleza? Qual que é a definição de inverso? Um número que, multiplicado por outro, dá 1, significa que um número é inverso em relação ao outro. Então, a gente pode falar que 5 é inverso de 1/5 e 1/5 é o inverso de 5. Outra coisa, se o número vale zero, não existe inverso. Por quê, pessoal? Porque não faz sentido a gente escrever 1 sobre 0. A gente aprendeu que isso é um absurdo na matemática. Pois bem, você vai perguntar, Nerk, a gente não está vendo matriz inversa? Tá, com certeza. Por que você está falando de multiplicação de números? Porque esses conceitos vão ser praticamente idênticos aos conceitos que a gente vai aplicar em matriz inversa. Quer ver? Próximo quadro. A gente já viu que a matriz identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Então, por exemplo, se você pegar uma matriz qualquer e multiplicar pela matriz identidade de mesma ordem, o que acontece? Você volta a ter a matriz original, muito parecido com o que a gente acabou de ver. Da mesma forma que o 1 é o elemento neutro da multiplicação de números, a matriz identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Tranquilo? Começa a ver os paralelos. Outra coisa, pessoal. A matriz inversa é aquela que, multiplicada pela matriz original, vai dar o quê? A matriz identidade. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que, vamos voltar um pouquinho, comparar um pouquinho com esse conceito. Se você pega 5, multiplica por 1/5, dá 1. Fazendo um paralelo, se você pega uma matriz qualquer, multiplica pela matriz inversa, vai dar a matriz identidade. Tô começando a pegar o jeitão. Então, olha só, pessoal. Aqui. Então, se você pega uma matriz qualquer e multiplicar pela inversa, vai dar o quê? A matriz identidade, que no mundo das matrizes é como se fosse o número 1. Beleza? Tá pegando o jeitão? Outra coisa, pessoal, tanto faz a ordem que você multiplica nesse caso. Ou você pode pegar o número vezes a, ou você pode pegar a matriz vezes a inversa, que vai dar a matriz identidade, ou você pode também fazer o seguinte, pegar a inversa vezes a matriz, vai dar do mesmo jeito a identidade. Nesse caso, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Tranquilo? E finalmente, pessoal, comparativo com a terceira propriedade que a gente viu no quadro passado. Vamos voltar também aqui, ó. Se o número valer zero, não existe inverso. Por quê? Porque é absurdo dividir por zero. Pois bem, olha só. Comparativo. Se o determinante vale zero, também não existe inversa. A gente vai ver depois por que não vai existir inversa. Mas guarda isso. Sempre que você for calcular a inversa de uma matriz, antes de você começar a calcular a inversa, você vai primeiro calcular o determinante. Por quê? Porque se o determinante for zero, nem existe inversa. Tranquilo? Observação, óbvio, né, pessoal? A gente está trabalhando com matrizes quadradas, senão você nem tem como calcular determinante. Então, caso isso não tenha ficado claro, deixo mais claro agora. Cálculo da inversa. Gente, existem várias formas de calcular a inversa. Esse método que eu vou mostrar para vocês é horrível, mas é uma possibilidade se você esquecer das teorias que a gente vai mostrar para vocês. Então, por exemplo, vamos calcular a inversa de 1, 2, 3, 4. Como que a gente faz isso, pessoal? A gente pode partir da definição. Você pode pensar, bom, eu sei que a inversa é a matriz que, multiplicada pela primeira,
vai dar a matriz de identidade. Ou seja, se eu pegar essa matriz, multiplicar por essa matriz, o que vai ter que dar? A matriz de identidade. O que é a matriz de identidade mesmo? É aquela matriz que tem 1, 1 na diagonal principal, 0, 0 na diagonal secundária. Ou, melhor dizendo, 1, 1 na diagonal principal e os outros elementos valem 0. Tranquilo? Isso a gente já viu, pessoal. Eu não vou explicar toda a aula os mesmos conceitos, senão a gente não sai do lugar. Se você não lembra disso, revise as aulas anteriores. Então vamos lá. O que você pode fazer para achar a inversa dessa bagacinha? Você pode pegar essa bagacinha, multiplicar por uma matriz qualquer, que você não sabe quanto vale, e você vai impor que esse produto vai dar a inversa. Ou melhor, vai dar a identidade. Lembra que eu falei para vocês? Se eu pego uma matriz, multiplico por outra e dá a identidade, isso significa que essa outra matriz é o quê? A inversa. Então, olha como fica. Como é que eu faço o produto de matrizes mesmo, pessoal? Eu faço, vocês lembram, né? Se vocês não lembram, vejam os quadros anteriores. Eu apenas peguei aqui a primeira matriz, coloquei embaixo, peguei a outra matriz que eu não sei, que é a inversa que eu quero calcular, coloquei em cima e fiz os cruzamentos. Aí nós temos esses pontos. Maravilha. Aí a gente pega 1 vezes A mais 2 vezes C. Então vai ficar 1 vezes A da A mais 2C. Depois, pessoal, 1 vezes B mais 2 vezes D. Então vai ficar 1 vezes B da B mais 2D. Depois, 3 vezes A mais 4 vezes C. 3 vezes A mais 4 vezes C. Nerk, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Eu estou multiplicando essas duas matrizes. Se você não lembra disso, revise as aulas anteriores. E finalmente, pessoal, esse último ponto aqui. 3 vezes B mais 4 vezes D. Está aqui. O que você tem que impor agora? Você fez esse produto, correto? Sim, você fez. Deu esse resultado, não deu? Sim, deu esse resultado. Então, galera, para que isso aqui seja inversa, esse primeiro elemento tem que ser 1, esse segundo tem que ser 0, esse terceiro tem que ser 0 e esse quarto tem que ser 1. Entendi. Isso significa, pessoal, que se eu fizer A mais 2C igual a 1, depois B mais 2D igual a 0, depois 3A mais 4C igual a 0, e finalmente 3B mais 4D igual a 1. O que você vai obter? Resolvendo essa equação zona aqui, você vai obter os elementos que tornam essa matriz a inversa dessa aqui. Beleza? Um pouco chato, mas não vai falar que é difícil. É só resolver essa equação. Galera, é muito chato você resolver uma equação com 4 variáveis. Olha só, A, B, C e D. 4 equações, 4 variáveis. Muito chato. Por isso que eu vou falar para vocês que você só vai usar esse método em último caso. Por quê? Porque esse método é muito trabalhoso. A gente vai ver outros métodos que vão facilitar mais a nossa vida. Para isso, pessoal, eu vou precisar definir alguns elementos para vocês. Para calcularmos a inversa pelo método tradicional, a gente precisa aprender 2 novos conceitos. Quais são esses novos conceitos? Já falo para vocês. Uma coisa que eu preciso explicar antes disso é que não existe inversa, como eu já falei para vocês, se o determinante vale 0. Ou seja, calculou o determinante da bagacinha, deu 0. Galera, pode parar, não existe inversa. O que você vai fazer também? Calcule sempre o determinante, quando for possível, antes de calcular a inversa. Nerk, por que eu devo calcular o determinante sempre que possível? Porque tem vezes que não vai ser possível calcular esse determinante? Tem, galera. Às vezes, o examinador coloca na prova determinantes com x. Aí, você não sabe o valor do x até você terminar o exercício. Então, você não consegue. Aí, você tem que fazer outros processos e ir trabalhando com o exercício até achar a inversa. Mas, se for um exercício só de números, você sempre vai calcular o determinante para ver se existe ou não inversa. Senão, você vai ter 2 trabalhos. Para que a gente possa calcular a inversa, eu vou apresentar vários métodos para vocês. O primeiro método, eu preciso mostrar 2 novos conceitos, que é o conceito de matriz cofatora e o conceito de matriz adjunta. Esse é o método tradicional que a gente utiliza.